Bom, tá na hora da gente voltar pro nosso cinema latino, aqui a gente sempre fala do Patrício Guzmán quando vai falar de cinema chileno, mas tá na hora de a gente falar de um outro cara muitíssimo bom também que trabalha por lá. Amy Gaston tem uma criança adotada. Ainda que o amem e se amem, eles não são capazes de criar esse filho. Esse ruído na vida do casal vai gerando uma série de combustões a todos que estão ao seu redor, e assim o filme vai queimando. E o Sr. Pablo Larraín dividiu as opiniões novamente com o seu novo filme, que passou lá no Festival de Veneza, passou pelo Festival de Toronto e veio direto para o Brasil através de uma exibição especial pela plataforma digital do MUBI. E eu acredito que toda a comunidade cinéfila estava vendo esse filme ontem, não é mesmo, Nathan? Não, e se também não tivesse, que assista mais pra frente, porque esse filme é maravilhoso. E você estava falando do Pablo Larraín, é engraçado porque o que a gente não pode reclamar é que ele é um diretor bastante diverso, né? Ele faz um filme Jack ali, que tem toda uma estética bem específica, que é um dos filmes que eu mais gosto aqui do nosso cinema latino, até o próprio Clube. E esse filme aqui é uma dança sinérgica, assim, cheia de coisas, de estímulos vindo na sua cara, que é completamente diferente do que a gente, por exemplo, lá no Jack. Os últimos filmes do Pablo Larraín não me agradaram muito, inclusive Jack. Eu também não gosto, não. não. Foi um filme bem mais ou menos, tem várias questões com o filme, inclusive rendeu a indicação de melhor atriz aí pra Natalie Portman. Aí eu fui com um pouco pé atrás com esse, mas fui surpreendido, como você mesmo disse, é um filme intenso, é um filme lindíssimo. A fotografia é estonteante e eu já quero a trilha musical desse filme na minha mesa agora. O Nicolas Jara arrasando aí na trilha musical, mas a primeira coisa que eu já queria falar sobre esse filme, que, enfim, talvez seja a mais clara para qualquer pessoa que assiste, é justamente discutir essa parte da dança. Eu adoro esses filmes que misturam essa coisa do corpo meio que expressando coisas que muitas vezes a fala não consegue dizer, porque a gente precisa ser visceral, e é o que acontece com essa personagem. Ela passa por uma série de traumas e a forma que ela tem para expressar isso é pelo corpo. E essa libertação pela qual ela passa vai tanto a partir de um ponto de vista social, conforme ela vai abraçando cada vez mais o reggaeton, e você tem uma discussão ali em torno disso, quanto também estética, né? Porque esses filmes que tem muita dança, o que acontece? É como se fosse um musical. Você tem aquele elemento de suspensão da realidade. Em algum momento as pessoas de repente começam a fazer suas loucuras e a gente como espectador tem que aceitar que aquilo ali tá como normal. Só que o que eu acho que é interessante aqui é que para essa personagem suspender a realidade é na verdade abraçar as linguagens, as formas como ela consegue se comunicar, tal qual talvez ela não conseguisse através de palavras. E aí, através disso, ela consegue de fato encarar a realidade. Então acho que tem esse jogo de ida e volta muito interessante. O importante é que essas danças elas vão sendo incorporadas ao filme de forma muito fluida. E ao mesmo tempo que ele usa uma linguagem às vezes meio de videoclipe, um pouco mais popular, mas ainda assim é poético, é bonito, e o filme tem muito essa divisão, né? Em um momento eles estão numa instalação, realizando uma dança muito mais erudita, e aí logo em seguida essas personagens elas estão na rua dançando reggaeton, um ritmo que é extremamente popular. Então isso diz muito, por exemplo, sobre a juventude chilena. Eu acho que o que ele quer dizer ali é que são jovens muito livres, né? Que ao mesmo tempo eles podem percorrer diversos ambientes, eles podem defender diversas pautas. Então eu acho que essa fluidez que o filme traz, essa liberdade que o filme traz, ela é muito literal na hora de ele mostrar isso através da dança. Não, eu acho exatamente isso que você falou, Éder. Eu acho que a expressão corporal é mais importante do que de fato através de qual mecanismo, se é do erudito, se é do reggaeton, que ela vai fazer isso. Porque você vê que a importância da dança para ela é quase como se fosse um refúgio, né? É um espaço onde ela pode ser quem ela quiser, ela não deve resposta a ninguém, ela não precisa se censurar, mas ao mesmo tempo eu sinto que também tem uma característica meio de expurgo, porque em todas essas situações que você citou, Éder, tem pessoas observando ela. Então na instalação tem ali a plateia, quando ela tá dançando ali nas quadras de esporte tem a arquibancada observando. Às vezes quando ela tá na rua você vê pessoas que puxam o celular para gravar a performance delas. Então é como se todas essas pessoas que estão ao redor dela, tanto o marido dela, que a gente vai comentar mais pra frente, as pessoas que são tóxicas ali na vida dela, e até mesmo a gente como espectador invadindo a privacidade dela, não pode fazer nada a respeito. A gente só pode ver essa limpeza corporal que ela tá tendo através desse processo todo. Eu acho isso muito bonito. Exatamente. E essa mulher, ela é bastante julgada, né? Ela não é só julgada pelos homens, mas também existe um forte julgamento dela como mãe. Mas é uma mulher multifacetada. Ela é livre sexualmente, ela consegue ser mãe, ela consegue realizar os desejos sexuais dela, seja com homens, seja com mulheres, ela consegue realizar a dança. Enfim, ela consegue fazer tudo que ela deseja fazer. Só que boa parte do filme isso existe um preço para ela. E ela é severamente julgada.
Em alguns momentos eu até achei um tanto moralista, mas conforme o filme vai crescendo, conforme o filme vai se desenvolvendo, você vê que essa imagem que a gente cria dessa mulher, ela vai se desconstruindo. Tem gente que eu acho que vai se identificar com essa mulher e tem gente que eu acho que vai julgá-la, né? Eu acho que é uma personagem bastante com nervo à flor da pele, assim. Então tem momentos do filme que você vai concordar com ela, tem momentos que não. Tem momentos que você vai achar que ela está sendo julgada demais e tem momentos que não. Então é um filme que ele vai caminhando por essas ondas aí, meio de ódio e amor ao mesmo tempo, né? Cara, é engraçado, porque eu acho que o filme ele justamente quer discutir esses desejos reprimidos, assim. E a gente tava falando da dança, pra mim, a dança maior desse filme, e de vários filmes que tentam lidar um pouco com isso, é justamente o sexo. Isso desde o começo ali do flerte até ao ato em si, de fato. E eu acho que mais do que esse plano mirabolante que a protagonista tem, eu acho que o mais interessante é como ela vai despertando todos os desejos reprimidos de cada um desses personagens, e a partir dessa dinâmica, eu acho que os laços de amor, que são sempre muito frágeis no filme, ela não ama o filho, mas ama o filho, ela não ama o marido, mas ama o marido, ela não ama as amigas, mas ama as amigas, vão sendo laços que vão sendo renovados, porque a gente começa a normalizar esses desejos. Eu acho que ela vai virando todo mundo ali de ponta cabeça, de forma que eles vão repensando as próprias relações que eles têm uns com os outros, os próprios espaços que eles ocupam, enfim, alimentando fogos que sempre foram reprimidos. E aí eu acho que até teve uma coisa que eu vi de pessoas comentando nas redes sociais, né, que já que ela tá virando todo mundo de ponta cabeça, se a gente virar o nome dela ao contrário também, ela tem o Ame, né, o Emma vira o Ame, como se ela fosse de fato essa chama que vai levando todo mundo a amar de alguma forma inusitada, de forma que elas não tinham pensado a priori. Não, de fato, eu concordo com tudo que você disse e inclusive me lembra um outro filme que eu já citei aqui algumas vezes desse canal, que é o Teorema do Pasolini, né? Esse personagem que chega e ele estremece e ele muda todas as estruturas. Ela consegue fazer com que esses personagens coloquem para fora, né, todos os seus desejos carnais e até mesmo de sentimentos também. Então essa combustão, esse fogo que ele é representado imageticamente, ele está no imaginário de todos eles também. Ela dialoga diretamente também com a progressão desses personagens e como ela aí interfere na vida de cada um deles. Bem, só antes de a gente continuar por essa toada do fogo aí, eu queria falar de uma cena ali no final, então já deixo o sinal de spoilers aqui, porque tem acho que tudo a ver com essa questão dos desejos reprimidos, né? Porque a gente vê vários personagens que vão sendo despertados e lá pro final do filme, antes da cena final de fato, a gente tem um olhar entre os dois personagens masculinos, porque em nenhum momento a gente tem um relacionamento sexual de homem com homem, né? E eu acho que aquele olhar, aquele flerte ali do final, indica que existem mais desejos reprimidos que precisam ser efetuados. Então eu achei uma continuação interessante ali do que ele propõe ali pra nossa imaginação no filme. Eu concordo, mas eu esperava ver mais a interação entre homens no filme. Por mais que seja de fato aí uma questão de libertação dessas mulheres, que elas fazem o que elas bem entendem, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto um olhar meio fetichista. Inclusive tem uma cena ali de festa em que essas mulheres estão dançando e elas se pegam e tudo mais. Eu achei uma cena muito bonita, só que eu acho que por ser um diretor homem, eu acho que falta ali um pouquinho dele desenvolver melhor o relacionamento entre esses homens também. Então eu gostaria de ter visto mais um pouquinho. Cara, eu acho que assim, tem duas coisas. A primeira é que esse é um filme que acompanha a protagonista Emma, não os homens. Eu acho que o simples fato dele subentender ali no final que alguma coisa vai acontecer através daquele olhar, pra mim já é muito poderoso. E eu acho que a segunda coisa é essa discussão que você falou de fetichizar, inclusive está incluída ali no filme, né? Quando o personagem ele fala do ragaton, que as personagens ao mesmo tempo elas são libertas, mas elas se autofetichizam. Então acho que essa cena é exemplar daquela discussão ali. E eu acho que o mais importante é que, na verdade, elas estão confortáveis em ser quem elas quiserem, porque as pessoas que estão olhando ali à volta não vão poder influenciar, não vão poder tocar, como a gente estava falando até pouco tempo atrás. Elas estão ali protegidas no refúgio delas. Sim, não, mas é que, por exemplo, pensando na trajetória da La Rainha, eu não sei, gente, não assisti todos os filmes dele, assim, eu não sei se eu já vi algum filme ali que tinha um relacionamento entre dois homens. Não me recordo de ter visto. Eu não tô dizendo que é uma obrigação também ele ter que colocar isso em algum filme, porque, nossa, se ele colocou duas mulheres, agora, obrigatoriamente, ele tem que colocar dois homens, né? Não é isso que eu tô querendo trazer aqui. Eu acho que também seria interessante uma mulher dizer o que ela acha sobre isso, né? Porque nós, como homens aqui, ficar discutindo o tempo inteiro se é fetiche ou se não é, eu acho que não vai a um lugar tão longe assim a conversa. A gente pode continuar por essa parte do fogo, que acho que é uma outra dinâmica muito interessante que ali acontece no filme. Essa personagem, em várias cenas, ela tá com aquela roupa vermelha ali de veludo, né? Como se ela mesma fosse um foco de fogo ambulante ali. E eu acho que conversa muito com a própria dinâmica que ela tem com o fazer do fogo, né? Porque ela começa a pegar fogo num semáforo, ela pega fogo num carro, mas são sempre elementos sozinhos, né? Ela é uma personagem sozinha naquele mundo que
ao redor, se você for ver, não tá pegando fogo. Sempre, às vezes, ela tá dançando ali naquele cais com aquela roupa e o filtro ali inteiro é azul. As próprias cenas de sexo são meio azuladas. Ela mesmo também, às vezes, é azul, porque afinal não tem como ela ser fogo o tempo inteiro. Também ela tem as suas fraquezas, ela também tem as suas inseguranças, né? Então acho que é meio que uma coisa como o reggaeton ali, né? Que também vai contaminando as pessoas, elas vão sendo tomadas por esse desejo de dançarem, de expressarem o seu corpo da forma como melhor entenderem. E esse fogo também vai contaminando, vai se espalhando através das outras pessoas que dançam ali no fundo, que são só coadjuvantes. É um desejo reprimido que contamina um, que por sua vez contamina o outro, e de pouquinho em pouquinho esse fogo ele vai crescendo, né? Mas é um fogo que não pega todo mundo, porque a cidade não tem esse vermelho e a população ela continua com os seus desejos reprimidos. Não, e voltando aqui um pouco pra dança, e também tem uma relação com essa questão de como ela brinca com essas chamas e com fogo. Uma coisa que eu achei lindíssima é que ele usa muito slow motion, ele tem algumas cenas que se parecem muito com o videoclipe. E aqui nesse filme, pra mim, pareceu ser muito coeso. Já aconteceu aqui no canal de eu criticar filmes como Spring Breaker, por exemplo, que parecia ser um grande videoclipe. E aqui pra mim a dinâmica ela é diferente. Olha só que curioso, meu cara. Eu ia perguntar exatamente isso pra você, porque eu lembro que você comentou ali no começo do vídeo que você tinha gostado do videoclipe, você sempre reclama dos videoclipes. Eu amo o Spring Breakers, pra mim é um dos melhores filmes da década passada. Queria te perguntar por que você acha que esse filme funciona. Por que um filme do Dolan, por exemplo, não funciona e esse filme funciona? Porque aqui, por exemplo, quando ela está dançando, quando ela está brincando com esse lança-chamas, ela entra no mundo particular dela, no mundo que é só dela, é um mundo catártico para ela mesma. Então eu acho que quando ele consegue fazer essa mudança de chave da vida normal dela, dessa vida em que ela está sempre sendo julgada, ela entra num mundo muito único, num tempo muito diferente dela. E eu acho que a imagem consegue mostrar muito bem isso. Então, por isso que pra mim, isso faz muito sentido, isso é muito coeso e eu acho lindíssimo, eu acho muito bonito mesmo. Mas calma aí, eu não entendi. Você não acha que nesses outros filmes essas personagens também fogem pra esse outro mundo pra fugir de julgamento? É porque eu acho que há um uso excessivo do recurso de slow motion, de música o tempo inteiro. Eu acho que não há um respiro pra mim. Eu acho que fica muito exagerado. Me parece que a forma e o conteúdo não dialogam muito bem. E nesse filme ele consegue usar nos momentos exatos. Então não tem muito a ver diretamente com esse personagem é julgado e esse não. Mas como ele consegue colocar isso dentro do filme, consegue fazer com que isso se torne um elemento visual muito eficiente. Então, cara, eu acho que assim, eu nem compararia tanto com Spring Breakers, porque eu acho que ali eles estão numa outra proposta do filme, né? Acho que essas cenas de clipe meio que mostram esse paraíso momentâneo que essas personagens estão. Acho que aqui é uma outra discussão. Mas assim, cara, eu concordo em parte com o que você diz, porque se a gente for comparar talvez o Dolan com esse filme aqui, eu acho que são personagens que o tempo inteiro têm memórias muito dolorosas, são confrontados com traumas e pessoas julgando e gritando, no caso do Dolan, o tempo inteiro. E só que acho que a diferença é que aqui essas memórias, esses traumas, a gente vai descobrindo conforme a gente vai acompanhando esse traçado da personagem. E é a mesma coisa como a gente chega nas nossas memórias, né? Elas chegam em pequenos flashes. Então, de repente, estão falando e começam as coisas a acontecerem. E isso, pelo que a gente estava falando ali no começo do vídeo, faz total sentido porque é a forma dela processar isso, né? Ela processa isso através do corpo, ela processa isso através da dança. Então, talvez se ela começasse a falar muita coisa, não faria sentido, porque não é a forma como essa personagem reage. E eu acho que nos filmes do Dolan, por exemplo, eu vejo muitas dessas cenas meio clipe, em momentos aleatórios, assim, eles estão numa balada, que aí a balada começa a ficar super estetizada. Eles estão, sei lá, andando numa estrada com carro, aí fica super estetizado. Então, pra mim, parece mais que ele tá interessado em deixar cenas mais bonitas do que, de fato, conversar com esses traumas ou conversar com a forma como esses personagens se expressam no mundo. Porque eles não se expressam através desse videoclipe. Aqui, essa personagem ela se expressa através dessa forma. Então acho que faz muito sentido isso acontecer nesse filme. Mas enfim, já que a gente concordou nisso também, eu queria te perguntar se você teve alguma outra coisa que você não gostou, né? E assim, lembrando que obviamente essa pergunta não é gratuita, a gente tem sempre uma... Mas enfim, o que você... Tem alguma coisa que te incomodou? Olha, eu acho que o que me incomoda no filme, talvez um pouco, é a forma como essa personagem é julgada e às vezes como o tratamento do marido dela ali é feito com relação a ela, né? Em alguns momentos eu achei bastante abusivo, e aí ela volta, e aí tá tudo certo. Então isso talvez eu precisaria assistir de novo, talvez, precisaria entender melhor aí como se constrói a relação entre os dois. Eu não sinto muito isso, porque eu acho que os dois são muito abusivos um com o outro, independente se um é mais com o outro, mas eu acho que também a gente tá falando de repressão. Sim, eu tenho que concordar. O tempo inteiro os personagens estão reprimindo uns aos outros, e eu acho que a grande ideia é que eles consigam se libertar dessa repressão. Então acho que é importante que você tenha
esse, de certa forma, um abusando do outro num primeiro momento. E por isso que eu não acho que o filme é moralista, não. Mas o que me incomoda um pouquinho no filme é alguns momentos de exposição ali que eles explicam. Por exemplo, o plano ali no final, quando eles explicam o que estava acontecendo, eu já tinha entendido, isso me incomoda um pouco. Sim, vou ter que concordar com você mais uma vez. E tem um momento que eles estão discutindo, por exemplo, o propósito da dança, né? Que eles estão falando que a dança é qualquer coisa, a dança é expressão, a dança é andar, é sentar. E eu também sinto que assim, pô, a gente já tá vendo isso o tempo inteiro. E me lembra até, por exemplo, outro filme que eu sei que você não gosta, o Clímax. Que também é um filme que tem muita dança, tem muito sexo, mas tá numa abordagem completamente diferente desse filme. Mas o que eu acho que é interessante lá é que você vê aqueles personagens que eles são entrevistados no começo do filme, eles falam o que eles acham que é a dança ideal pra eles, o que representa, e você vai vendo que elas são levadas ao limite e é completamente diferente. E aí, através de como esses corpos eles se mexem, como eles vão morrendo, como eles vão falhando, a gente percebe que as duas coisas se chocam completamente. E aí nessa cena as personagens começam a falar que tudo é dança, e concordo completamente, mas ao mesmo tempo a gente já tá vendo isso o filme inteiro. O filme é completamente isso que a gente tá falando, é clipe, é dança, é sexo, é amor. Então acho que talvez um pouquinho de dosagem ali, isso pra mim ele não tira de nada o brilho. Eu acho que é um filme maravilhoso ainda. Não, eu acho que só o finalzinho ali que me incomoda um pouco, o restante não. E uma coisa que a gente precisa dizer aqui, de fato a gente já disse, né? Mas a parte estética, as cores da cidade, as luzes, o figurino, até a cor do cabelo das personagens. Outra coisa que pra mim me chamou muita atenção é a atuação do elenco. Todo mundo pra mim ali tá muito bem e ajuda o filme a crescer demais. Então é isso, é aquele filme que vale muito a pena ser assistido. É isso aí, deixa aí os seus filmes favoritos com dança. Eu adoro isso, quero assistir cada vez mais filmes sobre isso aí. Se tiverem boas recomendações, aceitamos. Bom, e agora vem uma outra parte boa aqui do canal, que é o 20 recomendar, e eu vou começar dessa vez dando uma recomendação que eu já havia dado lá no Stories do Instagram, que é o Experimento Odradek. É uma instalação audiovisual que trata de troca de olhares e de experiências de um diretor que está aqui no Brasil e uma diretora que está lá na Itália. Então eles trocam videocartas, é um experimento interessantíssimo. E toda sexta-feira eles atualizam com uma nova videocarta, com um novo texto. É muito maneiro, é muito bonito, vale muito a pena e vai até o dia 15 de julho. Então vale aí vocês entrarem e acompanhar esse projeto belíssimo. Exatamente, é para os amantes de Franz Kafka aí, para quem pegou a referência. Bom você ter falado aí do Instagram. Sempre lembre todo vídeo, a gente tem uma seçãozinha ali que a gente deixa nos destaques com várias recomendações que vocês podem fazer, ver, curso, né? Várias coisas que você pode ter aqui na quarentena com relação ao cinema. Caso vocês tenham ficado curioso com o trabalho aqui do Ema, um outro filme que eu recomendo fortemente é o No. Uma estética completamente diferente, uma proposta completamente diferente, até porque ele se passa ali no período antes da redemocratização no Chile, né? Depois da ditadura militar que eles passaram, e aí tem uma coisa de publicidade. Tem o Gael Garcia Bernal, que também tá nesse filme aqui. Então, era o meu filme favorito do Pablo Larraín até assistir Ema aqui agora. Então, procurem No, que é um maravilhoso filme. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, seja nas nossas redes pessoais, quanto lá do canal. É muito importante que vocês participem também, pra gente ter uma troca, ter um diálogo aí, que é muito maneiro. E uma coisa que eu gostaria aí de ressaltar, que é muito importante, que eu me divirto muito, muito obrigado ao comentário dos haters, tem uns muito bons, gente. Eu dou muita risada, inclusive vou deixar oficializado aqui que gostaria de fazer um convite pro Natan pra gente fazer um vídeo só lendo alguns comentários que a gente recebe, porque de fato tem uns muito bons, de verdade mesmo. Fazer uma curadoria aí. É isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.